Agora, o que você, Vitor Pereira, você é rico, você é milionário, eu acreditei muito em você, e a maior decepção para um cara que você gosta é isso. Quando você se decepciona com um amigo, você se sente envergonhado. Agora, quando você faz uma traição dessa com o Duílio e ficou internado, o que você fez pro Duílio é uma coisa insana. Porque quando você tem uma pessoa, como o Duílio acreditou em você e trouxe você e pagou uma fortuna para você, talvez esteja até pagando ainda, e você faz isso dia 17 de novembro. E a primeira pessoa que falou isso foi Olivério Júnior, na 365, que é a rádio dele, que eu não sei se é YouTube ou se é a rádio. E, Olivério, dia 17 de novembro, você já estava acertando o contrato com o Flamengo. Qual é a moral que você tem? Qual a moral que você chegar depois que você sair do Flamengo, que você não vai aguentar 6 meses aí? Porque aí é diferente daqui. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo e voltou a ser um dos patrocinadores do nosso canal. O OneFootball tem várias notícias do futebol e acompanha dia a dia, hora a hora, tudo o que acontece no Mengão queridão. Nessa Copa do Mundo, o OneFootball traz todas as notícias em tempo real, ainda tem a parte do head-to-head, que é uma comparação entre as equipes nos últimos 5 anos de confronto, para você que gosta de fazer aquela fezinha, já começar a mirar quem é que pode ganhar e quem é que não pode ganhar, ou quem tem mais chances de ganhar ou não. Além disso, o OneFootball oferece para vocês agora os melhores momentos da Copa do Mundo. Vai perder, nação? Olha só, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Nação, vocês viram aí a mágoa do Neto com a ida do Vitor Pereira para o Flamengo. Ele chegou a mencionar que o Duílio, o presidente lá do Corinthians, teria ficado internado 10 dias por causa do Vitor Pereira. Ele disse que o Vitor Pereira no Flamengo não dura 6 meses. E olha que o Neto não tem... Ele é meio abobado, mas dessa vez ele tem um pouquinho de razão ao dizer que pode ser que o Vitor Pereira não dure 6 meses no Mengão queridão. Meu nome é Fabrício Lopes, eu estou falando com vocês diretamente aqui do nosso canal Fla Nação VP e eu quero falar com vocês sobre tudo que está acontecendo no Flamengo, principalmente sobre a questão treinador. O Vitor Pereira vai mesmo durar só 6 meses no Flamengo? Ele não é competente para levar o Flamengo até o final da temporada? Bom, não é bem assim, né, nação? O Vitor Pereira é o 8º treinador do Flamengo desde que essa gestão assumiu o clube. Nós estamos entrando aí no 4º ano dessa gestão, o que daria aí uma média de 2 treinadores por ano. E é bem verdade que nenhum treinador tem conseguido passar dos 6, 7 meses no Flamengo desde que essa gestão assumiu. Essa gestão assumiu com Abel Braga, que no meio do ano de 2019 deu lugar a Jorge Jesus, que no começo do ano de 2020 deu lugar a Domenech Torrent, e no segundo semestre de 2020 cedeu lugar a Rogério Ceni, e no meio do ano de 2021 cedeu lugar ao Renato Gaúcho, que saiu no final da temporada. Em 2022, o Mengão queridão voltou a apostar no segundo português, mas foi uma aposta mesmo. Paulo Souza assumiu no começo de 2022 e deu lugar a Dorival Júnior no segundo semestre do mesmo ano. Agora, Vitor Pereira tem de tudo para poder romper com essa mística que essa diretoria tem de não conseguir manter o treinador por uma temporada sequer. Nenhum treinador, desde 2019, conseguiu fazer uma temporada completa pelo Mengão queridão. É claro que a culpa não é somente da diretoria rubro-negra. O Abel Braga foi muito mal, não tinha outra coisa a fazer. Jorge Jesus tinha contrato para ficar uma temporada completa pelo Mengão queridão, mas não quis ir embora para o Benfica, então aí não tem culpa da diretoria. Agora, de lá para cá, o Flamengo veio fazendo apostas em cima de apostas. Quer ver só? Quem substituiu o Jorge Jesus foi Domenech Torrent. Quem era Domenech Torrent?
era o auxiliar técnico por 13 anos do Pep Guardiola. Nada além disso, não tinha trabalhos concretos, não tinha nada que a gente pudesse crer que faria um excelente trabalho, apesar da gente ter a fé sempre que o trabalho desenvolvido no Flamengo vai dar certo. Caraca, eu achava que o Flamengo ia ser campeão do mundo com Marcelo Moreno e Hernani Brocador no ataque. Por que eu não ia acreditar que o Domenech daria certo, né? Rubro-negro é o ser mais otimista do mundo. Depois o Domenech cai e assume o Rogério Ceni. Outra aposta, o Rogério Ceni, semi-aposentado, tinha feito um bom trabalho pelo time do Fortaleza, tinha naufragado no Cruzeiro e o Flamengo ainda assim trouxe o Rogério Ceni, que deu sorte até. Foi campeão brasileiro pelo Mengão Queridão, mas jogando um futebol horroroso, um futebol pragmático, que o derrubou no ano seguinte para a chegada de uma aposta que era o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho era uma aposta diferenciada. Muitos torcedores rubro-negros achavam um bom nome por causa da passagem dele pelo Grêmio, que durou 5 anos com uma Libertadores, com um monte de campeonato paulista, com Copa do Brasil, enfim. Ele tinha feito uma boa passagem pelo Grêmio, mas não deixava de ser uma aposta se a gente parar para olhar os outros trabalhos do Renato Gaúcho, onde ele tinha conquistado alguns cariocas e apenas uma Copa do Brasil, se não me falha a memória, pelo Vasco da Gama, pelo Fluminense, né? Uma Copa do Brasil pelo Fluminense. Chegou também a uma final de Libertadores pelo Fluminense, mas perdeu. Enfim, o Renato Gaúcho também não provou ser à altura do Flamengo, apresentar um futebol regular e forte. Ele teve alguns relapsos de bom futebol, mas convivia muito com a irregularidade também. Depois, a maior aposta desde Domenech Torrent. Paulo Sousa, técnico da seleção polonesa, um cara que dirige Lewandowski, mais um montão de jogadores que não passaram das oitavas de final da Copa do Mundo, mas veio para o Flamengo com toda a pompa e circunstância, aí falando em mudar, falando em fazer isso, aquilo, tentou romper com tudo que o Jorge Jesus tinha deixado como legado, também não durou 6 meses. Dorival Júnior nunca foi uma aposta. Dorival Júnior era um treinador que já havia ganho títulos importantes na sua carreira, já tinha uma certa bagagem no Campeonato Brasileiro, nos clubes brasileiros, melhor dizendo, já tinha uma passagem pelo Flamengo também, mas é mais do mesmo. É mais um treinador brasileiro pragmático, que não sabe treinar jogadas ensaiadas, que não sabe jogar de forma diferenciada, como o Jorge Jesus nos mostrou que é possível fazer. E agora chega o Vitor Pereira. O Vitor Pereira é um treinador muito capacitado. Muitas pessoas têm me perguntado o seguinte: será que ele vai romper com o que fez Dorival Júnior? Eu respondo para vocês: tomara que sim. Porque nós somos campeões de Copa do Brasil e da Libertadores. Claro que o Dorival teve méritos, gente, claro que teve. Mas mais na parte motivacional do que na parte estratégica, do que na parte tática. Os jogadores foram motivados pelo Dorival e apresentaram, em alguns momentos, um futebol que nos salvou de algumas ocasiões, nos levando aos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas a parte estratégica e a parte tática, o Dorival conhece muito pouquinho. Então tomara que o Vitor Pereira chega e rompe mesmo com tudo aquilo que o Dorival deixou. Agora, rompa treinando os caras. Se o time se apresentar mesmo no dia 26, porque ainda não tem nada confirmado, o técnico Vitor Pereira só chega no Flamengo no dia 2. E ele chega no Flamengo no dia 2 com a missão já de ser campeão da Supercopa do Brasil, do Mundial de Clubes e da Recopa Sul-Americana. Ou seja, ali num período de 2 meses, pouco menos que isso, ele pode ganhar mais títulos no Flamengo do que ele poderia sonhar no Corinthians. Mas para isso ele vai ter que treinar bem a equipe do Flamengo. Ele é um treinador muito bem recomendado pelo Jorge Jesus. O Jorge Jesus disse certa vez que o Vitor Pereira tem mais condições de montar uma equipe ofensiva do que ele próprio. E a gente sabe que o Vitor Pereira tem grandes vitórias com o Porto em cima do Benfica, do Jorge Jesus. Então, não há por que a gente ficar contra o Vitor Pereira, não há por que a gente ficar contra a diretoria por conta da maneira como o Vitor Pereira saiu do Corinthians e veio para o Flamengo. Para mim, a desculpa utilizada pelo Vitor foi errada sim. Não era para ter saído falando da sogra. Ele sequer pisou em Portugal. Ele podia falar, não, simplesmente eu tenho uma proposta melhor, não vou revelar o clube, gostei de estar por aqui, obrigado, tchau e pronto.
mas ele mentiu. Falou da sogrinha dele, que até tá passando mal, tem um problema lá de saúde, mas ele nem em Portugal foi, então não deve estar muito preocupado com a sogra, como ele fez transparecer para a torcida corintiana. Mas águas passadas não movem moinhos e o Flamengo não tem nada que ver com isso. Agora é seguir junto com o Vitor Pereira no Mengão queridão. O Neto chegou a dizer até que o Vitor Pereira não vai durar 6 meses. E é o que eu expliquei. Ele pode falar isso até pelo histórico que essa diretoria do Flamengo tem por treinadores. Só que o único treinador capaz de verdade de levar esse time do Flamengo adiante era o Jorge Jesus, que saiu porque quis. Todos os outros que vieram depois do Jorge Jesus, o Domenech, o Ceni, o Gaúcho, o Paulo Souza e o Dorival Júnior, não eram treinadores à altura do Mengão queridão. Então o Neto tá com uma dor de cotovelo monstruosa aí e vai ter que passar por isso, vai ter que aguentar isso mais um tempinho, tá? Agora, uma coisa que o Neto falou é verdade. No Rio não é igual São Paulo, não. O Flamengo não é igual o Corinthians, não. No Flamengo há cobranças. Não dá para o Vitor Pereira fazer um trabalho mediano e achar que vai sair na rua e vai passar despercebido, que não vai, não. No Rio de Janeiro, o buraco é mais embaixo, a torcida do Flamengo cobra mais. Então, tomara que ele chegue bem concentrado para fazer um trabalho muito bom para ele poder ter sossego lá no Rio de Janeiro. E aí eu já pergunto para vocês logo de cara. Foi acertada a contratação do Vitor Pereira? Vocês ficam meio assim tensos com esse histórico do Flamengo de 2 treinadores por ano? Eu conheço torcedor rubro-negro que já está na expectativa do Jorge Jesus chegar em junho. Que o Vitor Pereira faça um trabalho mediano, que não agrade ninguém, que brigue com um outro jogador, mas que consiga ganhar alguns títulos e nos manter vivos em algumas competições para o Jorge Jesus assumir no meio do ano. É mole, nação? Tem torcedor rubro-negro que é viuvaça mesmo. Eu sou viúva do bom futebol que o Flamengo desempenhou enquanto o Jorge Jesus esteve aqui. Mas viúva do Jorge Jesus, não. Se o Vitor Pereira fizer um bom trabalho, problema do mister que não quis ficar, entendeu? Mas tem torcedor que não, que tá torcendo pro Vitor Pereira ganhar uns 3 títulos no início do ano, depois dar umas rateadas para em junho o Flamengo ir atrás do Jorge Jesus e trazê-lo de volta pro Mengão queridão. Você, aí do outro lado, o que você pensa disso? Você também tá torcendo pro Vitor Pereira ir bem nos títulos, depois dar umas irreguladas aí pro Jorge Jesus poder chegar no meio do ano? Vale lembrar que o Jorge Jesus é sério candidato a assumir a seleção brasileira, hein? Carlo Ancelotti também, e eu sou muito fã do Carlo Ancelotti. Agora, o Jorge Jesus é muito bem cotado para assumir a seleção brasileira. O que vocês acham sobre esse imbróglio todo? Coloca aí nos comentários. Nação, não se esqueçam também de deixar o seu like, se inscreverem no nosso canal, compartilharem os nossos vídeos e falar para os seus amigos, para suas amigas, para os seus colegas de trabalho, da existência do Resenha Rubro-Negra e do Fla Nação VP. Daí eles vêm aqui, dão uma assistidinha, quem sabe gostam, ficam e se inscrevem. Aí os canais vão crescendo e a gente vai ficando muito mais tempo aqui com vocês. Eu tô contando muito, mas muito mesmo, com a ajuda de vocês para esse crescimento, tanto no Resenha quanto no Fla Nação VP. Dá essa moral pra gente, vai. Boa, nação. Seguinte, enquanto aqui no Brasil o pessoal reclama do Vitor Pereira, eu vi até outro dia o Carlos Cereto, que é meu amigo, mas eu vou te falar, o bicho bairrista, hein? Cereto tá doido, bicho. Vai ser bairrista assim lá na casa do Caixa Prego, irmão. Ele teve a coragem de postar, não. Foi uma postagem, na verdade, né? Mas vamos lá, ele teve a coragem de postar o seguinte, que o Flamengo foi campeão de tudo com Jesus. Com Judas, a conversa vai ser outra. Olha o nível da dor de cotovelo do Carlos Cereto. Ceretinho, para com isso, irmão. Para com isso. Vira essa página, irmão. E essa birra sua com o Flamengo é coisa que colocaram na sua cabeça, irmão. Não é assim que fala pra corno? É coisa que colocaram na sua cabeça, Ceretinho. Enquanto aqui os caras estão reclamando, lá na Argentina os caras estão chamando o Mengão queridão de Super Flamengo. Outro DT português. Não, aí o sotaque tem que ser espanhol, Fabrício Burro. E eu não sei como é que faz sotaque espanhol. Então vamos lá. Outro DT português ao Super Flamengo, conhecido de Boca.
É, nação, olha só o que o jornal, o Portal Olé, para quem não sabe, é o maior portal esportivo da Argentina. E é claro que os caras estão repercutindo a vitória da Argentina, mas não esqueceram de repercutir no meio disso tudo o comunicado do Flamengo pelo acordo com o Vitor Pereira. O Super Flamengo, aquele dos milhões, aquele com Gabigol, Arrascaeta, Arturo Vidal, Felipe Luiz, o último campeão da Copa Libertadores, anunciou um novo treinador. E tal como Jorge Jesus, aquele que venceu a final frente ao River em 2019, com a dobradinha na final, este novo treinador é português. Vitor Pereira, após a saída anunciada de Dorival Júnior. Gente, parece que eu tô fazendo na zoeira, Super Flamengo e tal, que é uma coisa só para encher o ego, mas não é não. Não foi um jornalista brasileiro que fez a matéria. Foi um jornalista argentino. Argentino nunca respeitou o clube brasileiro. O Flamengo, então, que ia muito de vez em quando para Libertadores, aí que ninguém respeitava mesmo. Agora a parada mudou, Super Flamengo. Aquele dos milhões, de Gabigol, de Arrascaeta, de Vidal e de Felipe Luiz. Os caras agora vêm para o Flamengo de um outro jeito. Vem o Mengão Queridão de uma outra maneira. Os caras estão apavorados com tudo que o Flamengo está fazendo. Outro dia eu estava lendo uma notícia no próprio Olé sobre a vinda do goleiro Agustín Rossi para o Flamengo. Os caras não estão acreditando. Os caras achavam que o Rossi sairia do Boca apenas para ir para a Europa. E está saindo para vir para o Flamengo. Então os caras passaram sim a respeitar o Flamengo. Os caras passaram sim a enxergar o Flamengo como um adversário duríssimo de se bater e como favorito a jogos contra qualquer clube aqui da América do Sul. Outro dia eu mostrei para vocês uma votação que a TNT fez lá no Catar só com torcedores argentinos. E o Flamengo ganhou de 16-5 como o maior clube do Brasil na visão dos argentinos. Essa visão é importante, porque quando o Flamengo entra em campo contra o River Plate, contra o Tucumã, contra o Vélez, contra o Boca Juniors, o peso da camisa está representado ali pelas últimas conquistas que o Flamengo teve. Então é importante sim esses caras nos enxergarem como super. Não quer dizer que quando eles forem entrar em campo, eles vão baixar a guarda ou vão entrar com medo, não. Mas eles vão entrar sabendo, opa, a preparação para esse jogo é diferente. É o Flamengo, é o Super Flamengo. Eu adoro esse tipo de matéria, nação, confesso. Eu adoro trazer para vocês esse tipo de matéria. Adoro que os caras falem assim do Mengão Queridão, ainda mais fora do Brasil. E eu gosto muito que a mídia brasileira bata no Flamengo também. Eu não acho ruim, não. Só bate. Como é que foi que me ensinaram? Logo quando eu assumi o canal aqui, o pessoal falava para mim o seguinte: Fabrício, não fica triste não, que só jogam pedra em árvore que dá fruto, não é isso? Pro fruto cair, a galera, pois é o Mengão Queridão agora. Eu fico fascinado com a devoção que há na América do Sul com relação ao Mengão Queridão. Agora, se por um lado tem essa devoção por parte da imprensa internacional e aqui no Brasil os caras estão batendo, durante o anúncio do Flamengo, de acordo com o Dorival Júnior, alguns torcedores do Mengão Queridão ficaram um pouco chateados porque o Flamengo fez o anúncio do Vitor Pereira, mas não fez uma despedida para o Dorival Júnior. Olha só, pessoal, não fez um agradecimento ao Dorival Júnior, né? O pessoal ficou muito na bronca que o Flamengo só fez o comunicado da chegada do Vitor Pereira, mas não fez um agradecimento para o Dorival, que é de praxe o Flamengo agradecer. Agradeceu o Rogério Ceni, agradeceu o Renato Gaúcho e não agradeceu o Dorival Júnior. Daí um dos usuários falou o seguinte: um agradecimento para o Dorival não vai ter, não. O Urubu Fla 13. Depois a Angel Nordestina falou o seguinte: diretoria lixo. A Júlia Mota: Flamengo anunciou o Vitor Pereira, mas post de agradecimento ao Dorival até agora nada. Não vou comentar o que penso porque meu advogado não deixa. A Angel Nordestina voltou a dizer: o Flamengo não fez post pro pobre do Dorival. Que falta de respeito com Doriva. Merecia no mínimo um post de agradecimento. Então o pessoal ficou revoltado aí com o Flamengo não falando nada do Dorival Júnior, mas tem um detalhe. Eu apurei que a diretoria do Flamengo ficou meio sentida
sobre o vídeo que o Dorival gravou logo quando ficou sabendo que não permaneceria no Flamengo. A diretoria avaliou que aquele vídeo incitava a torcida contra a própria diretoria. E o papel que o Dorival representou naquele vídeo não foi o papel ideal para aquele momento e por isso a diretoria não se pronunciou e não deve se pronunciar. É claro, né? E se a torcida continuar cobrando, continuar indo para cima por conta disso, daqui a pouco o Flamengo faz uma postagem ou outra ali como se nada tivesse acontecido. Mas nos bastidores, nenhum dirigente do Flamengo ficou satisfeito com a postura que o Dorival Júnior tomou naquele vídeo logo depois de ficar sabendo que não seria treinador do Flamengo. Agora, a diretoria também às vezes está esperando demais, né? O cara ganhou 2 títulos, estava esperando ficar no Flamengo, descobriu pela imprensa que não ficaria, ele tem todo o direito de ficar com raiva. Eu acho que a diretoria acertou trocando o Dorival pelo Vitor Pereira, mas eu entendo que o Dorival Júnior tenha ficado meio sentido e tenha expressado da forma que se expressou, e também entendo que a diretoria ficou com raiva também, boa, por isso a diretoria não teria feito o tal comunicado agradecendo o técnico Dorival Júnior, tá? Agora o seguinte, nação, eu falei para vocês hoje de manhã que dificilmente o Flamengo fará algum anúncio de contratação de jogador nesse ano de 2022. Até porque esse ano de 2022 tem mais o quê? 16, 17 dias, né? E depois acaba o ano e aí entra 2022 com o Vitor Pereira já fazendo parte do esquadrão rubro-negro, com o Mário Monteiro voltando, enfim. Vem em mim 2023! Mas as negociações estão acontecendo, mas os anúncios devem acontecer só a partir de 2023. E não é porque a janela de transferências não abriu, não. E o anúncio pode acontecer a qualquer momento. O que não pode acontecer é o jogador jogar jogos oficiais. Se o Flamengo quiser anunciar qualquer jogador agora e botar esse jogador para jogar amistosos, o Flamengo pode, tranquilamente. O que não pode é registrar o jogador e fazer o jogador participar de partidas oficiais enquanto a abertura da janela não acontecer e o jogador não sair no bid. Só isso. Então não é não por conta de a janela estar fechada que o Flamengo não vai anunciar, não. É porque o Vitor Pereira ainda está fazendo análise em cima de análise com um monte de lista nas mãos para descobrir quais jogadores vai se encaixar naquilo que ele acha o ideal de Flamengo para 2023. Reuniões acontecerão, tão logo o Marcos Braz volte do Catar, ele deve voltar no final dessa semana agora e já deve começar a trabalhar com o Vitor Pereira a partir da semana que vem, não ainda no Ninho do Urubu, mas em encontros no hotel que o Vitor Pereira está hospedado, na casa do Marcos Braz, em algum restaurante, para debater as contratações do próximo ano. Mas ontem eu trouxe um jogador que o Vitor Pereira gosta muito e que indicou para o Flamengo. Uma das prioridades do Vitor Pereira e do Flamengo para o ano que vem é a lateral direita. Então, eu estou falando do Rodrigo Conceição. E daí, pessoal, eu quero, além de falar do Rodrigo Conceição para vocês, eu quero mostrar para vocês aqui alguns lances do Rodrigo Conceição. Vocês vão ver que o que eu falei para vocês ontem vai se traduzir nesse vídeo aí, ó. Ele é muito bom driblador, como eu havia dito para vocês ontem. Ele tem uma velocidade muito grande. Olha como é que ele consegue resolver as jogadas, chegar na linha de fundo muito bem, mas vocês vão reparar olha esse drible dele, mas a tomada de decisão dele para finalizar a jogada é o pecado dele, ó. Mais uma arrancada do campo de defesa, vai driblando, olha aí na defesa, ele é muito firme também no sistema defensivo, mas na hora de concluir as jogadas o negócio é errado, olha só, olha lá, tá vendo a decisão errada? Vamos ver aí. Mais decisões. Olha que dribles lindos. O cara sozinho aqui no meio da área, desesperado, porque ele chutou sem ângulo. Mas na defesa ele também é muito bom. Só toma decisões erradas, do meu ponto de vista, quando ele chega lá no ataque. Ele chega com muita facilidade no ataque. É um bom defensor, olha lá. Olha o cara que sozinho, ele chuta pro gol, tá vendo? É isso que me irritou demais nele. O rapaz sozinho, ele vai e chuta sem ângulo. Aí ele fez bem. Aí foi bem. Mas são muitas as tomadas de decisão ruim. Olha os dribles dele dentro da área. Vocês podem ver que a maioria das jogadas são cortadas nos dribles. Porque a conclusão da jogada não é para colocar no DVD. Mas ele é muito bom jogador. Ele tem apenas 22 anos. Esses erros que a gente vê ele cometendo aí no vídeo podem ser corrigidos
Se ele pegar um bom treinador, um treinador que consiga mostrar para ele o caminho certo, ele pode dar fruto, sim. Eu não acho que ele está à altura do Flamengo hoje. Mas se vier, eu vou torcer muito para que ele dê certo. Vou torcer muito para que alguém do Flamengo resolva essas questões que ele tem. Ele dá uns dribles muito desconcertantes, bicho. Ele é muito bom jogador, tá dando para vocês perceberem aí. O problema são as decisões lá na frente, tá? Ele tem 22 anos, tem 1,75 m, ele nasceu em Lisboa, em Portugal, é avaliado em 1,5 milhões de euros. Na atual temporada, ele fez 6 jogos, não marcou gols e deu apenas uma assistência. Os últimos 4 jogos do Porto, ele ficou no banco de reservas e não foi utilizado. Justamente por causa de toda essa vitalidade, mas de decisões erradas que o Porto ainda não efetivou ele como titular. Porque pelos dribles que vocês estão vendo aí, pelas jogadas que vocês veem aí, esse cara tinha que ser titular até da seleção de Portugal, né não? Mas é o tal do DVD montado, né? Esse é o problema. Enfim, eu quero a opinião de vocês com relação aos lances que vocês assistiram agora do Rodrigo Conceição. Eu queria muito apresentá-los para vocês terem consciência até da fisionomia do cidadão e de como ele atua. Ele é bom na defesa, bom no ataque, mas tem algumas coisas para melhorar. Eu estou mostrando 2 minutos de vídeo para vocês que eu compilei de mais de 6, 7 horas que eu venho assistindo nos últimos 3, 4 dias, tá? Vocês acham que o Rodrigo Conceição pode ser uma boa pro Mengão Queridão? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, os vídeos que acontecem nos nossos canais acontecem às 7 horas no Fla Nação VP, ao meio-dia aqui no Resenha Rubro-Negra e às 19 horas no Fla Nação VP. Então, se o YouTube não estiver te notificando, já sabe, 7 da manhã, meio-dia, 19 horas. Assim a gente consegue complementar todas as notícias do Mengão Queridão. Eu te peço para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e falar com seus amigos rubro-negras das existências do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra. Nação, tenham todos uma excelente semana, uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!